momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor nos deu, Pai, de estarmos na tua casa, Pai, para buscarmos a tua presença, Senhor. Deus, mais um ano, Pai, se inicia, mais um ano, Pai, que vamos estar, Senhor Deus, diante da tua presença, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, nos fortalecer, Senhor, cada dia mais, Pai, que possamos estar, Pai, na tua presença, buscando o teu nome, Pai, te adorando. Senhor, que o Senhor possa vir, Pai, receber, Pai, cada louvor, cada adoração que vai ser neste lugar para ti. Que o Senhor possa vir trazer segurança, Pai, quem está saindo da sua casa neste momento. Guarda, Senhor Deus, livrando, Pai, de todo acidente, de todo mal. Que ele possa vir chegar na sua casa, Pai, e te adorar e bendizer o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você está louvando o hino da harpa. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 442. 442. Deve no céu Jesus a te aparecer em gloriosa luz. Todos o amam.
Aleluia. Vamos salvar todo oito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar a terra. Ele só, e pelos seus santos sempre ela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, na sua glória minha repartido. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pela essa oportunidade, esse momento. Aleluia, Jesus. Vamos estar lendo uma palavra que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 17.
Amém, irmãos? Abacuque 3:17. Fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione os produtos da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja nada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, Jeová, ó Senhor, é a minha força, o qual faz meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Amém, irmãos? Então, pode se aceitar. Essa palavra, irmãos, fala sobre frutos, né? Fala que ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que eu decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, trazendo para nós hoje, início de ano, vai ser uma nova etapa, vai ser novas lutas, vai ser novas provas. Então, que tudo isso que vai vir, e bênçãos também que vai vir durante esse ano, mas que nós possamos vir, permanecer firme no Senhor, que embora que possa vir nos faltar algo que necessitamos dentro de casa, mas que nós não possamos esquecer que o Senhor está sempre conosco, que embora que falte tudo, que nós não possamos deixar o Senhor de lado, que nós não possamos deixar que as lutas, as decepções, os amigos possam vir nos afastar de Deus, que possamos sempre falar esse versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, que nós cada dia, irmãos, possamos colocar esse Deus à frente de tudo, que colocamos, irmãos, Deus à frente de tudo, tudo aquilo vai dar certo, tudo que planejamos, tudo que colocamos na mão de Deus, e Deus à frente, Deus se responsabiliza. Amém? Então, que possamos cada dia, irmãos, colocar esse versículo no nosso coração, para que você possa vir meditar, e que durante esse ano possamos cada dia ficar firme na rocha que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu vou começar com essa oportunidade. Glória. Eu vou começar com algumas oportunidades. Amém? Que as horas já se avançam. E a senhora Margarete está com a oportunidade de falar algo de Jesus. Só da igreja no paz do Senhor. Amém. Então deixa eu ler aqui o Salmo 4, do 8. Diz assim: em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a tua oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. O Salmo 91. Ouve a eterna proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob o onipotente, descansará. Direi do Senhor, que Ele é o meu
geral e outro texto local. Agora, nessa oportunidade, a palma lá, o Julia. Aleluia. A senhora da filha com a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Que é uma palavra da paz do Senhor. Eu hoje tem a palavra do Senhor. E esse salmo é um salmo que fala muito com a gente, como nós devemos viver, fazer, estar na presença do Senhor, viver, esperando o Senhor. Esse salmo fala muito comigo, né? É o Salmo 65. Salmo 65. Amém? Palavra abençoada. Diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti te pagarei o voto. Ó, porque ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as minhas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderá, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as testemunhas da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, que pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares e o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o túmulo das nações. E os que habitam nos confins da terra, tremendo os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da noite, da tarde. Tu visita a terra e a refrescas com a tua tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás ao trigo, quando assim os tem preparado. Tu enches de água os seus súditos, regulando a sua altura. Tu amoleces com a muita chuva, tu abençoa as suas novidades. Tu coroa o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Amém, meus irmãos? É um salmo, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz, né? E o Senhor é tudo. O Senhor faz tudo. O Senhor é tudo. É tudo, faz tudo. Foi Ele que fez tudo, é Ele que faz tudo para nos alegrar, para nós viver ter uma vida melhor, uma vida boa na presença do Senhor. Depende de nós, irmãos. Só depende da gente. A palavra do Senhor só depende de nós. De querer estar pertinho do Senhor, querer estar tendo mais intimidade com o Senhor, de querer estar mais em obediência com o Senhor, de querer estar recebendo mais do Senhor. E se nós vivermos assim,
obediência, perto do Senhor, querendo somente esperar o Senhor, esperar e confiar somente nele, tudo isso o Senhor nos dá para poder. O prazer do Senhor é ele abençoar o povo dele, né? Aquele povo que quer viver perto do Senhor, quer receber do Senhor, quer saber até viver do Senhor. Se nós vivermos, se nós tivermos, né, essa direção, essa convicção, essa vontade, esse desejo, né, de estar assim na presença do Senhor, seguro nas mãos do Senhor, com certeza, meus irmãos, pode vir o que vier, mas nós somos guardados e livres pela mão do Senhor. O Senhor vai nos abençoar. Desse ano que entrou, né, o Senhor espera, né, que nós podemos fazer para chegar diante do nosso Deus. O Senhor espera que nós estejamos mais perto dele, estejamos mais confiantes no Senhor, estejamos mais esperando no Senhor, somente no Senhor. Né? A gente, às vezes, a nação, né, coloca a fé no homem, coloca a fé nos governantes. Não, nosso general é Cristo. É nele que nós devemos confiar e é nele que nós devemos esperar. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra e tenhamos esse ano, né, fazendo desse ano um ano que nós estejamos mais perto do Senhor, cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais querendo, né, receber do Senhor, não esperando em homem, não esperando nessas autoridades, nesses como se diz, presidentes, né? Vamos esperar o Senhor. Sabendo, meus irmãos, esse ano é ano de eleição. Esse ano, como vai vir, né, eles, esses presidentes, deputados, os senadores, vai vir atrás da gente, né? Com uma palavra de vitória na frente, mas nós sabemos que ele não tem isso para dar para nós. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Amém? Para aqueles que esperam no Senhor. Amém, meus filhos? Fiquem com essa palavra, meditemos, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. É com Ele, é dele que vem a nossa força. E é com Ele que nós vamos crescer. Todos vai mudar. Amém? Eu agradeço a oportunidade das palmas. Louvo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pastor Roberto, é uma oportunidade nesse momento. Amém. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, né, por mais essa rica oportunidade que possamos estar aqui junto para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui com o irmão que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento venente e impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistos por eles língua repartida como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitantes dos judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Amém? Os irmãos conhecem essa passagem? Sabe que quando Jesus está começando com os seus discípulos, antes de ele ir embora, descer ao céu, ele vai dizer para eles o seguinte: que eles precisavam ficar em Jerusalém, voltar para ficar lá, para que fosse do alto cheio. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, ele vai dizer: para que vocês sejam cheios da virtude, para que vocês possam ser minha testemunha. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo, os discípulos não tinham como ser testemunhas. O Senhor Jesus sabe que eu e você, sem a presença do Espírito Santo, não tem como ser testemunha dele. Nós possamos ser crentes, mas não conseguimos ser testemunha de Cristo. Pastor, mas por que isso? Porque o próprio Jesus, quando ele chega no seu ministério, ele vai ser batizado. Está em Mateus capítulo 4, ele é batizado. E aí a Bíblia vai nos dizer que o céu se abre, em forma de pomba, o Espírito Santo
pessoal da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus por essa oportunidade de estar na presença dEle. Primeiro culto do ano, na casa do Pai, não tem melhor lugar para estar do que na casa do Pai, né? E nós, como cristãos, também não tem coisa melhor do que entrar o ano. Enquanto as pessoas estão lá fora, nos fogos, pegar fogos lá, pegar fogo lá, né? O verdadeiro cristão está de joelho, clamando e entregando o ano que se inicia na presença do Senhor, né? Estou feliz por estar aqui com os irmãos. Desejo 2026 abençoado para todos vocês, né? Cheio de paz, saúde, prosperidade e que não falte Deus nas nossas vidas. Pode faltar tudo, menos Deus em nossas vidas. Já gostaria de dizer de antemão, né, que estive muito ausente em dezembro, no mês de dezembro, bem dizer, todos os cultos de domingos e sextas-feiras eu estive bastante ausente, mas estive ausente porque estava fazendo a obra de Deus. Todos os domingos, menos na ceia, todos os domingos eu preguei fora, todas as sextas-feiras que eu não estive aqui, eu estava fazendo a obra de Deus. E quero dizer já de antemão que neste ano, se Deus quiser, não vai ser diferente, né? Nós temos algo para fazer, algo que o Senhor confiou nas nossas mãos, né? Então, se o Senhor confiou nas minhas mãos o ministério de pregar a palavra, assim que for da vontade de Deus, estarei ministrando a palavra. Então, todas as vezes que eu estiver ausente, dia de culto, é bem provável que eu esteja ministrando a palavra do Senhor lá fora, amém, irmãos? Porque, como eu disse, o Senhor confiou algo em nossas mãos, né? Nós não fomos chamados só para ficar no banco, fomos chamados para fazer a obra. E cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. O meu dom, o meu chamado é de sair, pregar a palavra onde o Senhor me levar. Amém? Eu pretendo neste ano fazer mais pela obra de Deus, né? Neste ano que se passou para a glória de Deus, eu ganhei 22 almas para o Senhor esse ano, né? Então estou muito feliz com meu Deus. Pretendo, se neste ano, sempre a minha pretensão é ganhar o dobro. Se eu ganhei 22 no ano passado, eu quero ganhar, né, o dobro para a glória de Deus. Tudo isso, irmãos, tudo que nós temos na casa do Senhor é para a glória de Deus, né? Nós somos chamados para saquear o inferno e povoar os céus, né? Tirar as almas das garras de Satanás e levá-las ao Senhor. Mas eu gostaria de estar louvando um hino. Confesso que eu nunca louvei esse hino. Quem louva muito ele é a minha mãe, mas eu acredito que vai dar para sair alguma coisa aqui. Se você quiser louvar a Deus comigo, não, hino da harpa 394. Fala justamente sobre isso, sobre fazer a obra de Deus, né? O nome do louvor é a mão do arado, 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer.
Glória a Deus, aleluia. O irmão Eric está com a oportunidade de falar de Jesus. Eu sou da igreja da Pai do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo aqui Ezequiel 36. A partir do versículo 24, amém? Ezequiel 36, 24, que diz assim: Pois eu os tirarei entre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água, pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que ele te dará aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? A igreja quer uma oportunidade para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar de dízimo de oferta nesse momento. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, oferta a casa do Senhor. A casa do Senhor precisa da nossa oferta e do nosso dízimo. Ah, irmão, mas para quê? Para tudo isso, irmãos. Pagar conta de água, de luz, comprar produtos de limpeza para deixar a igreja limpa. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, oferte nesse momento na casa do Senhor. Eu queria chamar a nossa irmã Gabriela, que vai estar louvando o hino, vai estar colhendo o dízimo de oferta. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja da Pai do Senhor. Amém. Salomão 5:4-5. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo
Ela vai pregar, irmãos, até onde o Senhor conduzir. Amém? Se for 15 minutos, 20 minutos, o Senhor está falando conosco. Vai para nós darmos lugar e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quero aqui, nesse momento, desejar feliz ano novo a todos, aqueles mais amados, né? Que a gente sempre está ali ligando, mandando uma mensagem quando há um tempo. Amém? Neste momento, eu quero já agradecer a oportunidade. E, em nome de Jesus, até aqui, quando estou, que o Senhor possa nos usar para gente, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 2. As bolsas de Canaã, a água feita vinho, né? E a palavra do Senhor diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, não tem vinho. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que eles vos disserem. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse Jesus: enchei as talhas de água, e encheram-as até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, e não sabia de onde era, se bem que o que sabia os empregados, que tinham tirado a água. E chamou o mestre-sala e ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, que com o teu Espírito Santo, Senhor, até o tempo, Pai, aqui a tua igreja, Senhor, que está reunida, Deus de poder, cobre, Senhor, cada um dos teus sangue, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu venha falar, Senhor, apenas, Senhor, que o teu Espírito Santo coloque, Senhor, no meu coração. A tua palavra diz, Senhor, então abre a tua boca que eu a encherei. E eu já te agradeço, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Vamos aqui no capítulo 1, no versículo 1. E ao terceiro dia, irmãos, sabemos que para fazer uma festa, que seja de uma noite, de um dia, não é fácil. Agora imagine vocês 3 dias de festa, de homens e mulheres. Irmãos, é muita comida, é muita bebida.
nós imaginamos o quanto esses noivos, essa família, de ambas as partes, não tenha economizado para fazer essa festa. Uma festa muito grande, irmãos, de 3 dias, é muita coisa. Os familiares vêm se preparando já há muito tempo para esses dias tão importantes. Irmãos, sabemos que não é só agora, e naquele tempo principalmente, desde de quando o mundo existe, que tudo é muito caro. Não importa o tipo de moeda. Seja cruzeiro, cruzado, o peso, sempre tudo é muito caro. Então essa família, eles se organizaram muito bem. Por anos, creio eu, para fazer esses 3 dias de festa, de ambas as famílias. Mas tinham convidado, irmãos. Eles convidaram Jesus Cristo. Glória. Irmãos, que nós possamos todos os dias convidar Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Quando ele falou, mulher, não é chegada a minha hora, eu penso assim que a Maria deve ter tremido. E agora? Sem vinho, o que vai fazer? Como prosseguir com a festa? E a vergonha de ter convidado muita gente e o vinho acabar? Acabou o vinho. Então, eu creio que ela tremeu muito nessa hora. Mas, Jesus, ele não nega um pedido para ninguém. Ele não nega nada para ninguém. Desde que nós abrimos a nossa boca e possamos pedir: Jesus, eu preciso de ti. Que nós possamos fazer igual ao cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, quando tudo estava, pensando que tudo tinha acabado, então Jesus foi e pediu para que enchesse as calhas. Irmãos, aqui mais um parágrafo maravilhoso. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele disser. Irmão, irmãos, tudo que nós possamos fazer, que nós sejamos obedientes, fazer tudo quanto ele mandar. Obedecer, irmãos, porque Jesus, ele sabe todas as coisas, e nós só temos que o obedecer. Então, as calhas, irmãos, essas calhas aqui, nada mais seria de mais ou menos de 30 a 40 litros. Essas calhas eram feitas, irmãos, para guardar azeite, para a purificação dos judeus, azeite e vinho. Então, eu creio que essas talhas ali eram muito grandes. E ali Jesus orou ao Senhor e tudo foi resolvido, irmãos. Mas primeiro houve obediência. A obediência gera bênção. Glória a Deus, aleluia. Então, nunca esqueça de convidar Jesus para nada. Jesus, ele sempre está à frente de tudo e de todos. Grande é o rei de Judá, o leão da tribo de Judá. Ele está sempre ali, irmão. Nós é que precisamos ter, vou chamar de mania, a mania de convidá-lo, a convicção é que quando pedimos, ele vai fazer a nossa vontade. Mas sabemos que temos que passar por muitas coisas, mas é crer. O segredo é crer, é ter fé. É ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Todos os reis que obedeceram a Deus foram bem-sucedidos em suas guerras. Nenhum, aqueles que clamaram
melhor ano da nossa vida. Vamos ter batalha, vamos chorar, vamos pelear. Mas irmão, Deus é bom em todo momento. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Temos que ter uma visão. Então que essa visão seja Jesus Cristo. Que nada do que nós possamos ter medo venha nos atormentar. Porque em oração pedimos para que o Senhor envie os seus anjos ao nosso derredor. Lá no Salmos 91 vai falar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás afligido. Irmãos, é fé, irmão, tem que ter fé. Porque sem fé não tem como ir para frente, não tem como vencer. Eu vou. A palavra de Deus vai dizer que aquele que clama receberá. Se nós clamarmos ao Senhor, todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos conseguir. Porque somos filhos de Deus e Ele compadece para conseguir Deus. Amém? Espírito Santo de Deus que nos guia todos os dias. E nada do que nós pedimos, Deus vai negar. Porque Ele tem misericórdia de cada um dos filhos dele. Nós somos formiguinhas aqui, formiguinhas ali, trabalhando todo dia, cansadas, mas o trabalho de formiguinha. E tudo que nós colocamos nas nossas mãos, nós vamos ver crescer, porque Deus, Ele é tudo, em todas as coisas. Assim como um filho que compadece, o pai se compadece do filho, o filho olha para o pai e fala: pai, eu quero, me dá. E se pôr o nome do filho dele à frente, irmão, pode ter certeza, já recebeu. Em nome de Jesus, nós receberemos todas as coisas, porque Deus, Ele não nega nada para os seus filhos. E que esse ano sejamos nós vitoriosos na presença do Senhor a cada momento. Que toda fraqueza, todo desânimo caia por terra, que a visão seja convicta, seja ali à frente de tudo, que nós tenhamos visão, a visão do Espírito Santo, Jesus Cristo ao nosso lado, Jesus Cristo batalhando ali, e nós servindo a Jesus, servindo para que todos os nossos pedidos, tudo que nós pedimos em oração, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Cristo sabe o nosso trabalhar, Ele não dorme, Nós aqui, né? Ser humano, irmão, ser humano, mas Deus, Ele é para conosco a cada segundo, cada respirar. O respirar depende de Deus. Jesus Cristo, Ele venceu, passou por poucas e boas, mas Ele venceu. E o caminho dele foi triunfal. Ele triunfou, irmãos. Então nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo, Ele está conosco a cada momento. No momento que você pensa que está sozinho, você não está. Os pensamentos ruins que vêm, olha, irmão, tira da tua mente. Isso não te pertence. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Cada rei que saiu para a sua batalha, eles tinham a certeza da vitória. Porque quem tem Jesus tem vitória. Jesus Cristo, Ele é abençoado. Ele nos abençoa, porque o Pai o abençoou. E através dele, através de Jesus Cristo, nós somos abençoados. E o mestre Sala,
Glória, glória. Jesus Cristo, Ele não abandona os seus filhos. Cada um de nós devemos pedir sim bênçãos, pedir a glória de Deus, o poder do Espírito Santo, para que esteja com cada um. Nada sai, fica em vão, sem a presença de Deus, porque com Jesus Cristo nós vamos vencer. A cada dor, a cada passo, tudo é pela vontade de Deus. Aleluia. Agradecendo a Deus por tudo e por todos, né? Que o ano passado, uma hora dessa, irmãos, eu não aguentava nem pôr o pé no chão. O médico falou para mim, falou para o meu esposo também, que se essa cirurgia não fosse feita, eu ia para a cadeira de rodas. Eu ia para a cadeira de rodas. Então, eu pedi muito a Deus, e eu agradeço a cada um, aqueles que estão aqui e que não estão, pelas orações. Porque foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil ver tudo. E vocês nem queriam saber como que foi o final do ano passado, do ano retrasado do ano passado. E ano novo, tudo, irmãos. Porque a cirurgia só saiu dia 14 de fevereiro. Foi doido. Era dia e noite. Eu chorava dormindo. Eu chorava. Só em pensar em mover uma perna. E tirar uma perna do lugar. Ora, a fé, ela move montanhas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se não for a vontade do Pai que eu viesse fazer essa cirurgia, talvez eu não estaria aqui hoje, porque eu não ia aguentar. Irmãos, teve dias de eu falar para o Domingos, eu não estava aguentando. Eu não aguento mais tanta dor. E o médico passou aquele remédio traumal. Mano, eu tomei 6 caixas daquele remédio. Sem falar no hospital. Aí o médico, eu falei assim, doutor, não tem um remédio mais forte? Ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Se com esse tramal aí não está passando, o mais forte é a morfina. A senhora vai ter que tomar morfina. Não toma. Aí ele falou assim, vai melhorar os 3 dias. E ele falou que eu ia ficar viciada. Quem toma morfina fica viciado, porque não quer. Deixa esse tramal mesmo. Aí ele passou depois para casa mais 6 caixas. Depois, quando eu voltei, ele passou paco. Tudo remédio forte. Irmãos, o meu estômago, ele queimava. Só de pensar em tomar aquele remédio. Remédio que era para ser tomado de 12 horas, eu tomava de 6 em 6 horas. Mesmo assim, o remédio não aguentava. Então, eu tomava. Ele falou assim, se a senhora sente dor tomando esse remédio, se a senhora não tomar esse remédio, vai ser pior. A senhora não vai aguentar a dor. Eu falei, então deixa, eu tomo. Mas o que vai ser tomado de 12 horas, a senhora vai tomar de 6 em 6 horas. Eu falei, só em de Jesus tem poder. Mas eu tomo. Deus é maravilhoso e Ele vai estar aqui. Isso, irmãos, no dia 19 de dezembro, eu era internado. Quando aí teve alta, dia 23 de dezembro, quando foi no dia 22 de janeiro, eu vou me mandar embora. Eles pensaram da vida. Com a cirurgia marcada para dia 14 de fevereiro. Aí eu, meu Jesus, Senhor, tem misericórdia, Pai, e agora? Aí o meu filho foi e falou, não, pai, a gente vai dar um jeito. As minhas sobrinhas já queriam me levar para a Bahia. Não, vou passar uma coisa. Minha filha não mexer dentro do pé, eu vou para a Bahia agora.
Aí meu filho foi e falou lá, né? Na firma estava lá polícia, né? Passados esses dias, o chinês foi e falou assim para ele, falou assim, olha, o único jeito que tem para ser feito. Aí ele passou e viu o menino lá e falou assim, ele, né? O chinês lá, ele falou, o que vão tem? Vão estar desanimado? Aí ele pegou o outro diretor lá e falou assim, a mãe dele está doente. Vocês mandaram o pai dele embora. A cirurgia da mãe marcada, você quer que ele esteja bom? Aí ele falou assim, chama a Valmir aqui, para a mamãe também. Aí foi chamar meu filho lá e ele falou assim, não se preocupa, eu vou dar mais 3 meses de convênio para a sua mãe. Aí meu filho falou assim, amém. Aí ele ligou para o Valmir, pai, e falou, pai, a mãe vai fazer a cirurgia. O chinês deu mais 3 meses de convênio. Eu fiz a cirurgia, eu fiz a fisioterapia. Deus é grande, Deus é maior, Deus é bom o tempo todo. Eu fiz tudo que precisava. Retornei com o meu cirurgião. Retornei 2 vezes com ele. Aí ele foi tirando os remédios, foi tirando. Aí ele falou, olha só, fisioterapia. No último dia de fisioterapia, no dia seguinte de manhã, o telefone tocou do meu filho, ele estava em casa ainda. Ele falou assim, ó, comigo da tua mãe só até hoje. Ele falou assim, não, eu tinha feito na sexta-feira, na quinta-feira, a última fisioterapia. No dia seguinte. Então, tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus, grandemente, e não esquecer que Deus é comigo. Porque nenhuma pessoa, nesse caso eu acho que é difícil a situação. Não tinha como ir para o Bahia, porque eu falei, irmãs, só de pensar em levantar para ir ao banheiro, eu já chorava. Se mexer, o homem fica, ele nem na sala ele ficava comigo, porque ele não aguentava. Era choro do dia à noite, chorava de dor. É como a dor era como piscar de olhos, era piscando e a dor. Eu falava, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Aguenta filho, vai dar certo. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando pela segunda vez o meu testemunho. E enquanto vida eu tiver, onde quer que eu vá, se eu tiver uma oportunidade, que seja, irmãos, que seja de 10 minutos, 5 minutos, eu vou falar um pouco. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Só basta crer. Crer no Senhor Jesus, e será salvo tudo em tua casa. Diz a palavra do Senhor. E Deus, Ele não deixa o filho dele desamparado. Eu estava ouvindo uma ilustração de um pássaro que estava no deserto. E esse pássaro, ele reclamava de tudo. Aí passou um anjo e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu não sei, mas eu não sei como sair daqui. Para onde você vai? Ele perguntou para o anjo, ele falou assim, eu vou encontrar com Deus. Ele falou, fala para Deus de mim. Ele falou, tá bom, eu vou falar. Quando o anjo chegou na presença do Pai, o anjo falou, Senhor, ele falou, eu já sei. Mas eu tenho uma coisa para falar. Volta e fala, dá um recado para ele, que enquanto ele reclamar, bênção ele não vai receber. Ele vai passar fome, ele vai passar sede, ele vai passar frio. Vai acontecer muitas coisas que ele, desagradáveis com ele. Aí ele falou assim,
Deus mandou te falar que enquanto você resmungar, enquanto você reclamar da sua vida, você não vai ter paz, você não vai ter nada, você só vai ter dificuldade na tua vida. Aí ele falou, tá bom, mas o que eu faço? O anjo falou assim, ó, louvar o Senhor é maravilhoso, falar com Deus é maravilhoso, agradecer a Deus todos os dias é muito bom. Aí ele falou, tá bom, irei fazer isso. No outro dia ele está lá louvando ao Senhor, e o sol rachando, e eles têm sol na areia, e ele com fome. Aí passou o camelo, e ele falou assim, falou no nome de Deus a primeira vez: meu Deus, como que ele aguenta ser tão alto e ainda com um em cima? Que estava lá, né? E ele fica meio passeando. Ele falou assim, aí Deus é bom o tempo todo. Mas lá na frente, irmãos, ele encontrou um pequeno matinho verde. Ele falou, se tem verde, tem água. Deus é bom o tempo todo. Aí foi, andou, achou uma fonte de água. Dali não sei mais. Mas ele louvava ao Senhor, as penas dele já estavam se quebrando por causa do sol, do calor. Renovaram-se as penas do pasto. O pássaro encontrou água. Quem passava dava comida para o pássaro. E ele seguiu louvando ao Senhor. E sobreviveu àquela tempestade toda aquele deserto. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. Louvando ao Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, tendo fé no Senhor, é que nós vamos sobreviver a esse momento. Que 2016 nós possamos lembrar e nunca se esquecer. E se nós estamos hoje aqui, se passamos daquele ano para hoje, é que Deus até aqui nos sustentou. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, em todo o tempo, aquele pássaro, ele não, porque ele estava triste, ele não falava mais o nome do Senhor, pela tristeza dele, mas ele foi se alegrando com a resposta daquele anjo, foi se alegrando, foi sobrevivendo, foi louvando ao Senhor, foi andando, esquecendo das murmurações, e Deus apresentou tudo que ele quis e que ele sobreviveu, porque Deus o sustentou. Então a palavra de Deus diz: até aqui nos sustentou o Senhor. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Todos aqueles reis que saíram para a luta venceram as suas batalhas, vieram com a vitória. Por quê? Porque foram noites de angústia, noites de choro, noites de orações, ali pedindo a graça de Deus e a fé que nos acompanhava, todos aqueles soldados. Irmãos, somos soldados de Cristo, vamos levar a palavra de Deus adiante. Não fique triste, não fale não para o versículo aqui uma oportunidade. Deus, Ele se alegra com cada um que fala a palavra dele, que louva, um louvor, uma verdade. A palavra de Deus diz: então abre a tua boca e eu a encherei. Deus, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo não esquece de ninguém, de ti. Quando você vem à casa do Senhor, o Salmo 122 vai dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós possamos nos alegrar todos os dias da nossa vida em estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, que é estar ao nosso alcance. Com jejum e oração e fé, só resta agradecer. Porque Deus, Ele é maravilhoso e tudo que nós pedimos com fé receberemos. Amém?
terminar esse mês? Quem conta aí? Tem 4? Então tem 4, né? Canta comigo. Em nome de Jesus, se carrega e arruma mais 4 para pegar. As 4 sexta-feira. Aí você pode encerrar. Ei? Depois você vai arrumando mais. Umas 4 mulheres daqui de dentro, 5, para pôr para pegar. O resto da sexta-feira, tá bom? Aí para encerrar pode ser você. Tá bom? Mais 4 para cada um. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento para nós dar continuidade às coisas sagradas do Senhor. Isso é importante. Depois você fala que eu vou perguntar. Tá bom. Glória a Deus. Amém? É isso mesmo. O negócio é coragem. A mina também não queria. E hoje ela anda aí, o Suzano inteiro, Ribeirão, Mauá, anunciando a palavra de Deus. Não pode ter certeza que o Senhor tem uma recompensa. Porque só em Deus te manter firme, com saúde. Eu costumo dizer que por tudo que aconteça na minha trajetória, eu estou no mundo, porque Deus está cuidando de mim. Não é verdade, pastor? Dificuldade nós vamos ter. Muitos abrem a boca cheia de dente e dizem, mas não é pastor? Por que só bebe com os médicos veio com os médicos? Porque Deus deixou a ciência também para cuidar de nós. Quando a ciência não pode, aí Ele coloca aquelas mãos benditas que nos cura e nos põe de pé. É que nem a irmã falou, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, né, pastor? Então, eu não estou vendo uma cura em mim, mas eu estou esperando no Senhor. Aleluia. E sou grato porque mais um ano de vida eu estou passando e começando outro. E eu confio no Senhor que eu vou chegar no final para passar por outro. Glorificando o nome do Senhor e buscando o Senhor. Olha, irmão, a partir de segunda-feira, vou convidar hoje, amanhã vou convidar também no domingo. Nós vamos ter meia hora de oração aqui, das 7h30 às 8h. Eu gostaria que todo mundo tivesse. Essa oração não é para benefício do pastor, não, é para benefício próprio de cada um de nós. Porque Isaías deixou um legado: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Então Deus vai estar perto de você enquanto você estiver invocando Ele. A hora que você largar Ele de mão, vai largar você também. Se você não acredita no que eu estou falando, pegue o livro das Crônicas, 2ª Crônica, e leia a história que está escrito no versículo 1, versículo 2, que Deus coloca o Espírito Santo em alguém para ir atrás de alguém.
E ele disse: Asa, o Senhor é contigo, se buscar eu acharei, mas se deixar, vos deixará. Então, se você se abandona a Deus, Ele vai te abandonar. Não faça isso. É ano novo, vamos nos encorajar para buscar o Senhor. As coisas que nós não conseguimos nesse ano que passou, nós vamos conseguir agora, no ano novo que Deus permitiu que nós estivéssemos de pé. Quer fazer algo em benefício de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Busque enquanto você pode achar. Hoje, Deus nos deu liberdade, nós temos essa porta aqui aberta, certo? Mas nós não sabemos do amanhã. As leis do homem podem trancar ela. Mas nós, se tiver preparado com Deus, Ele vai fechar a porta, mas nós vamos continuar no silêncio nosso e buscando a Deus. Porque nós almejamos o quê? Uma vida eterna. E quando se almeja a vida eterna, não vamos nos preocupar com os acontecimentos, vamos se preocupar em se preparar para que nós seja bem aceitos no céu. E essa preparação exige muito renúncia de cada um de nós. Às vezes nós gostamos de uma coisa, nós temos que renunciar e colocar Deus no nosso projeto. Primeiro é Deus, depois sou eu e você. Amém? Coloque o Senhor em primeiro plano. E você vai ver a glória de Deus dentro da sua casa junto com o Senhor. Esse é um ano de 2026, é ano bom. Mas você tem que fazer as coisas boas. E o que é bom? Bom é adorar o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está pertinho de nós. Então essa palavra eu não esqueço, eu aprendi essa palavra quando eu conheci Jesus. O primeiro versículo que eu li na minha vida foi Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. E eu peguei esse versículo, coloquei no meu coração e desde o primeiro dia eu estou buscando o Senhor até hoje. Aleluia. Invocando. Porque é dele que eu necessito. As coisas boas só vêm para mim quando eu invoco o nome de Jesus. Quando eu busco a Ele. Se você ler o Salmo de número 34, e seu versículo de número 3 ou número 4, depois você pode ir para o versículo de número 10 do Salmo 34, que vai dizer, fala sobre o temor. O versículo 3 é o versículo 4. E o 10 vai dizer que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Aleluia. Então a gente já ouviu muito testemunho de pessoas que viviam uma vida terrível, mas começou a buscar a Deus e Deus fez tudo de bom. A gente já escutou tanto testemunho aqui de pessoas que estavam sem nada e Deus colocou tudo. Isso é muito interessante. Deus é por isso que eu sigo a Ele. Amém? Fique de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que ainda vai fazer. Nós só temos
por cada um de nós. Onde o título da palavra foi esse: faça tudo o que Ele mandar. A chave da palavra foi essa: faça tudo que Ele mandar. Então preste atenção, a palavra foi essa: faça tudo que Ele mandar. Dispensa teu povo, Pai, e leve segurança para nós. E aí você vai ver o que Deus vai fazer depois que você obedecer. Em nome de Então, Jesus, Pai, te peço. Obedeceu Agradeço, Pai Santo e amado. e o milagre aconteceu. Você quer milagre? Faça tudo que o Senhor mandar. Obrigado, Deus, mais esse Quer que a água se torne vinho? Faça tudo que Ele mandar. por muito ainda que o Senhor vai Igreja, eu estou saindo daqui com essa palavra. abençoe. Em posse. Em nome de Jesus. Tomei posse dessa palavra no primeiro culto dessa casa. Fazer tudo que o Senhor mandar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. E a boa aventurança virá. Amém? Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, agradeço, Senhor, pela tua filha que trouxe a palavra e que o Senhor, cada vez mais, que ela venha se esforçar para ser usada, para ser um instrumento dentro da tua casa, Senhor. Como tu já capacitou alguém daqui de dentro que prega a tua palavra e sai por aí levando, anunciando o teu evangelho, Senhor. É o item que Deus pediu para nós fazer. E eu louvo a Deus pelas pessoas que se levantam e estão trazendo a palavra aqui neste altar. Eu peço ao Senhor que a cada dia capacite que a pessoa venha ser um vaso, um instrumento usado por Deus para fazer a vontade dele, fazer o querer dele e anunciar o teu evangelho, Senhor. É isso que eu te peço. E levanta os que estão dormindo, os que estão sem querer, dê uma injeção de ânimo, que esse ano seja um ano de vitória, um ano de crescimento para aqueles que não têm medo de subir aqui nesse altar, venham desfrutar da beleza que estão na palavra do Senhor, quando você narra ela para as pessoas, e quando alguém te converte, você sai para casa feliz, satisfeito, glorificando o nome de Jesus Cristo. Amém? Não é assim, imaginar. Amém. Quando a alma se rende, a gente não sai tão feliz daquele lugar que não sabe nem que você está pisando no chão. É verdade. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Se Deus